Fala galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte, na Giro Sport Center, e quem está aqui é ninguém menos que o Henrique Avancini. Beleza, meu velho? Beleza. Então, vou mudar um pouco a ordem das perguntas, porque você já tocou no assunto de uma que eu achei legal, que é o Henrique, que está aí, acho que é um menino que tem quantos anos de idade? Ele deve ter 11? 12, 13. 12, 13. Eu percebo que essa é uma das bandeiras que te atraem no seu assunto do mountain bike. Quer dizer, a gente vê que cada atleta mais conhecido, eles têm a sua bandeira interessante que gostam de levantar. O Bro gosta de passar uma mensagem motivacional, não fingir, cada um acordar cedo e dar o melhor de si mesmo. Tive a oportunidade de conversar com o Ned Overend. Ele fala muito sobre tecnologia de bike, como que as marcas fazem o esporte crescer, principalmente como os organizadores de evento, trail building fazem o esporte crescer. E é notório um pouco na sua fala, quando você tem a oportunidade de puxar um tema livre, você gosta de falar do crescimento do esporte no Brasil, dos benefícios que você como atleta conseguiu trazer para o Brasil, gente que começou a pedalar porque assistiu os seus pódios, assistiu o seu programa. Dentro do seu programa do Vida de Biker tem uma temática interessante sobre o crescimento do esporte no Brasil. Me fala um pouco disso, um pouco dessa bandeira que você carrega. Cara, eu me preocupo muito com a sustentabilidade do esporte. O que é isso, cara? Para mim, mais importante do que a gente crescer, é a gente crescer de uma forma que a gente não vai diminuir futuramente. Então, tudo que eu tento produzir, comunicar, ajudar nos bastidores da bike como um todo, é para que a gente tenha um desenvolvimento cultural. E cultural vai muito além de você alcançar a grande massa rápido. Eu sempre falo isso com os caras, até mesmo dentro da Cannondale aqui no Brasil. É muito mais importante você, como mercado, você vender a segunda, a terceira, a quarta bicicleta do que você vender uma boa bike. Então eu me preocupo muito com isso, em que as pessoas entendam o que é o lifestyle por trás da bike, entendam quais são os princípios por trás da bike, entendam o que faz parte de ser biker. Então, vai além do esporte, né? A bicicleta eu entendo como um instrumento que se comunica em diferentes esferas e que é um ponto de união de pessoas. Então, é um instrumento, acho que, muito complexo, que traz várias soluções simples na vida das pessoas. E isso é a coisa que eu mais desejo, cara, contribuir para o crescimento da bike, mas de uma forma cultural. Até na minha comunicação, até as pautas de mídia que eu atendo. Hoje, meu tempo é limitado para atender mídia e tem sempre uma discussão com os caras aqui do Brasil. Eu prefiro muito mais atender canais localizados ou ter um conteúdo mais profundo, mais rico, com um alcance menor, do que ir para veículos de grande massa. Então, direto eu recuso pautas de grandes veículos, porque geralmente é um espaço menor, menos profundo, com menos conteúdo mais específico, que óbvio que seria bom também, mas nesse momento eu acho que a gente está cruzando uma linha agora muito importante de criar um esporte a nível cultural. Ou seja, às vezes você recusa uma promoção do Henrique Avancini e prioriza uma promoção do mountain bike, do esporte, do incentivo às pessoas. Essa é a sustentabilidade que você chama? Cara, de certa forma, assim, se eu for falar de mim como imagem, para mim, não diferenciando pessoas, mas como quem eu quero alcançar. Para mim é muito mais importante eu comunicar, gerar um conteúdo para alguém que me acompanha de alguma certa forma, que começou a pedalar, mas ainda não entende muito bem o que é pedalar, o que é o esporte, o que é competição, quais são, como que é a história da bike, o que envolve o lado do trail building, o lado de preparação, o lado mental, o lado de comunhão dos bikers. Para mim é muito mais importante falar com essa galera, que é muito mais próxima e muito mais fiel do que eu construir um status de celebridade.
Então, assim, eu acho que nesses últimos 2 anos eu consegui feitos que, se eu quisesse ir para esse caminho, eu construiria um estado de celebridade rápido no Brasil. Teria, talvez, essa abertura para comunicar para a grande massa e ser um nome conhecido. Mas eu não quero que meu nome seja conhecido, eu quero que a minha história com a bike seja conhecida. Isso é o que eu mais busco, cara. E eu acho que talvez outros atletas no futuro vão ter essa possibilidade, que vai ser muito importante para a bike. Eu me inspiro muito na história do surf no Brasil. Acho que a história do surf no Brasil foi muito bem construída. Então hoje você tem celebridades esportivas do surf. Você conhece, cara, quase todo mundo sabe quem é Gabriel Medina. Mas se você perguntar para todas as pessoas que conhecem o nome do cara, quais foram as últimas 3 competições que ele disputou, a galera não vai saber. Porque é um nome que atingiu o status de celebridade esportiva. E o que eu busco, cara, é que o meu nome tenha valor para o nicho do esporte, que a partir do nicho a gente consiga sair da nossa bolha. Para mim é muito mais importante que um cara como você me conheça, saiba da minha história e fale para um cara que não conhece bike ainda através da minha vida e tal, e como que isso influenciou na tua vida e como tu, enfim, começou a viver a tua própria história na bike e quais são as experiências, enfim, o teu processo de autoconhecimento, autoconstrução. Você tem essa conexão com o surf? Você gosta, você acompanha o esporte? Você sabe quais são as últimas 3 competições que o Medina fez? Não sei. O Medina ele tem uma história que eu acho muito maneira. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele acompanhava um ídolo, que era o máximo do esporte, que chamava Kelly Slater. E assim, é igual a gente, é igual um cara que gosta de música acompanhar o Black Sabbath quando era criança, acompanhar os Beatles. Só que ele teve a oportunidade, quando atingiu o ápice dele da competição, disputar com o Kelly Slater e depois ganhar do Kelly Slater, quando o Kelly já era, sei lá, 12 vezes campeão mundial. Essa pra mim é uma das histórias que eu sei do surf que eu acho muito maneira. Você que é um atleta que tem uma carreira longa, né? Acredito que você tenha esse conceito para você. Você tem alguma história assim de um ídolo que você teve a oportunidade, um dia que você encontrou com ele, foi assim, como se fosse o Medina encontrando o Kelly Slater, ou então um menino novo, um músico novo encontrando os Beatles? Cara, eu sempre me espelhei muito, assim, até pelo que eu tinha como desejo de construir, nos caras que quebraram barreiras. Então, assim, fazendo um paralelo com o surf, para mim a maior referência que eu tenho no mundo do surf é o Carlos Burri. Carlos Burri é um cara que eu tenho uma certa proximidade e tal, e que eu me inspiro muito. Eu olho muito para a história dele, o que ele construiu no surf. Então ele foi um cara que não é conhecido pela grande massa, cara, mas foi um dos caras que abriu um caminho para a profissionalização do esporte. Tiveram outros nos primórdios do surf no Brasil, mas ele foi um cara que profissionalizou muita coisa. Isso, para mim, foi muito importante. Acho que ele criou a base para tantos caras serem prós hoje. No meu caso, assim, eu tinha muito essa coisa... eu sempre fui viciado, cara. Foi bike freak mesmo, assim, de ler revista, ler catálogo 1000 vezes. Na época eu não tinha tanto acesso à internet, mas literatura de bike eu devorava, assim, sabia os packs de bike na época que era tudo diferente, não, né? Tecnologia, lançamento de produto não era igual. Mas eu era viciado, cara, assim, eu sabia a combinação de relação de todas as bicicletas, o catálogo da Cannondale, por exemplo. E aí tem umas coisas assim que são interessantes, cara. Primeiro é que Cannondale Volvo era a minha equipe dos sonhos. É mesmo? Legal isso. A minha segunda, tô até arrepiado, minha segunda camisa de bike que eu ganhei era uma camisa com peito amarelo, aquelas camisas sem estampa, né? Era 2 cores só. Então era um peito amarelo e a manga azul. E as cores da Volvo Cannondale eram azul, amarelo e tal, outras coisas, mas era predominante Volvo. Era azul e amarelo. E aí eu fiz, cara, nessa camisa eu tenho até hoje, eu escrevi Volvo nela. Você tá brincando? Eu tenho até hoje essa camisa guardada e, assim, isso pra mim foi um sonho que posteriormente eu concretizei, assim, uma coisa mais distante. Uma outra coisa bacana pra mim, o Hermida pra mim sempre foi um cara que fez muito pelo esporte fora das pistas. Isso
para mim, é algo que eu carrego... Fora da pista? Fora das pistas. Ele sempre foi um cara Por exemplo. que discutiu pelo esporte, é um cara que se expôs pelo esporte, que discutia questões de exposição da modalidade, em como aumentar a segurança e como tornar o esporte mais plástico. Então ele sempre foi um cara que levantou a voz, saiu daquelas reclamações de jantar e era um cara que dava a cara a tapa. Além do que você falou, no lifestyle ele é um cara diferente, né? Ele tem o style dele, todo mundo. Mas ele tem esse jeito muito despojado, mas ele é um cara muito representativo. Massa. Então isso para mim sempre foi uma coisa que me inspirou muito. E aí a conexão, a minha primeira grande vitória em 2013 na Alemanha, na Bundesliga, em cima do Hermida. Ele ficou, acho que... Segundo. Eu bati ele no sprint, eles estavam lançando uma bike da Merida, que era a bike rasteio mais leve do mercado. E aí, apareci de Calói lá, que tinha sido a bike lançada aqui, ele escapa e bati o cara. E assim, eu lembro, ele ficou revoltado porque ele correu por uma equipe alemã, a Merida era uma equipe alemã, acho que 12 ou 13 temporadas, e ele nunca venceu uma prova na Alemanha. E essa era uma prova mega importante e eles estavam lançando uma bike nova nessa prova. E era a região da base da equipe. E, o cara tava pé da vida, mas eu nunca esqueço a forma como ele me tratou depois da prova. Isso pra mim foi muito marcante, muito bacana. Um cara que era uma lenda absoluta, né, de um gigante assim do esporte já. A maneira como ele me tratou e como ele me respeitou por aquela vitória. E aí acho que o último momento assim, né, falando desses grandes marcos, acho que foi a minha entrada na Cannondale. Quando eu entrei na Calói, cara, eu entrei com um discurso de que eu ia ser um cara top mundial. Só que eu não tinha um histórico que comprovava isso. E o único cara... Isso quando você entrou há 5 anos atrás? Há 8 anos. 8. Em 2012, 13. Tá. E eu falei, não, cara, eu ainda acredito que eu vou ser um cara top mundial, vou disputar, eu vou chegar no pós-Copa do Mundo. Isso há 8 anos atrás. E aí, assim, os caras, é mais um moleque sonhando e tal. Não, cara, dá pra fazer e tal, eu tenho que continuar trabalhando e eu vou chegar. É possível pra mim. E aí o único cara que conseguia embasar o meu argumento era o Fontana. Porque o Fontana era o único cara que disputava pódio de Copa do Mundo que não tinha sido medalhista na categoria júnior, em mundiais, né? Na categoria júnior nem na sub-23. Então hoje quando você olha o top 10 do ranking mundial, todos os atletas... Mas você não? Eu não. Não? Eu nunca tive uma medalha em mundial, mesmo? em júnior, não, no mundial, sub-23. claro, mundial. Tá. Então assim... Tem meio que essa regra. Se o cara não tem esse lastro, cara, quando o cara é um top júnior, a chance dele chegar ao top da elite é pequena. Quando o cara é top sub-23, a chance dele chegar ao top da elite é de 50-50. Quando o cara não fez nada nessas categorias, chegar ao top mundial é quase zero, velho, quase nulo. Então não tinha ninguém que eu podia usar como base para esse argumento, né, além do Fontana. E ele, além disso, era um cara que, muito ligado em produzir conteúdo, em comunicação, em fazer o esporte crescer, em se comunicar em outro sentido. Até hoje eu tenho um contato muito legal com ele em relação a projetos. A gente troca muita ideia, assim, sobre ativações, coisas que ele vai fazer em projetos dele. Eu troco ideias para fazer em projetos meus. E ele é um cara que tem essa gana de fomentar o esporte. Na linguagem dele, no jeito dele, completamente diferente de mim. Mas quando eu assinei com a Cannondale, eu me tornar companheiro de equipe do cara, e aí não é nenhuma coisa de disputar com o cara, mas trabalhar junto com o cara, pra mim foi do cacete, cara, foi muito maneiro. Que legal isso. Além disso, o Fontana ele tem uma história muito legal de uma corrida que ele... um mundial que ele... ou foi as Olimpíadas que ele participou? de Londres que quebrou o canote. Ele quebrou a trilha do selim e chegou em terceiro lugar, né? Isso é muito maneiro. Mas isso é um assunto que você já discutiu várias vezes, né? Foi muita paciência que você teve para chegar onde teve, você não tinha pressa, né? Persistência. Persistência. Paciência nem tanto, persistência. Persistência. Qual que é a diferença, você diria? Cara... Você acha que em alguns momentos você foi impaciente? Eu acelerei muita coisa e eu errava muito. Então isso não é uma coisa tão paciente, mas quando eu errava eu tentava de novo. Eu tive muitos momentos muitos motivos para parar de tentar.
Então acho que essa é a diferença. Eu não me vejo como um cara na minha carreira tão paciente, mais persistente. Avancini, nós estamos em pré-temporada, é final de novembro e você até postou uma foto. Você está quantos quilos mais pesado? Comecei 5,5 acima do peso. Isso é normal todo ano, né? Normal, eu até dou uma forçada para... Mas você é um dos caras que menos descansa no circuito do Mundial. E você acabou de falar com o Cris aqui, você acabou de explicar para ele o quanto que a sua rotina é cansativa. 18 vezes você cruzou. Cruzei o Atlântico. Pô, é uma infinidade de corrida, então enquanto tinha atleta lá já descansando, já antecipando o Natal deles, você estava lá competindo no Brasil Ride e vai para a Cape Epic, vai... onde que está o seu meio termo e o que você acredita ser o saudável, assim, para não ficar... Por que você toma essa decisão já há alguns anos de se movimentar tanto e até onde você acredita que isso não te gera fadiga para o ano seguinte? Gera fadiga e assim, minha vida como um todo hoje, cara, é atípica de um atleta do meu nível. Inclusive aqui hoje, que você está aqui dando essa entrevista, hoje, assim, isso é parte do seu trabalho, você podia estar com a família. Cara, aí que tá, isso não é parte do meu trabalho, não tenho a mínima obrigação contratual de estar aqui, é uma coisa que surgiu a ideia, surgiu o convite e eu quis vir aqui. E o porquê disso, cara? Eu acho que a minha carreira hoje, ela tem um efeito muito maior do que uma conquista esportiva. Então, assim, é uma coisa muito maior, cara, quando eu ganho uma prova do que, pô, o cara é bom e tal, compete bem, você vira uma estrela do esporte. Hoje, assim, eu vejo que eu influencio na vida das pessoas. E, mano, isso dá um sentido a tudo que eu faço absurdo. Acho que essa é a diferença, cara. Por isso que eu consigo fazer coisas, assim, que são a mais, porque eu recebo esse a mais por outra via, sabe? Eu acho que fisicamente tem horas que, pô, tem que ter muito cuidado, tem que balancear demais. É aquilo, né? Você vê uma criança de 12 anos de idade falando que tá pedalando porque assistiu os seus vídeos, assistiu o seu programa. Exatamente, cara. E isso, assim, acho que é um privilégio que eu não vejo na vida de mais nenhum outro piloto top do mountain bike hoje, cara. Se você fosse focar 100% no Cape Epic, vamos dar exemplo, talvez você não estaria aqui hoje, mas você quer estar aqui hoje, você acha que isso tem um benefício além do troféu, do pódio. Você acha que não tem a ver? Mano, acho que nada consegue competir com um coração alegre, velho. Acho que é isso. Mano. Falando de Cape Epic, é um dos principais objetivos para o ano que vem? Olimpíadas está acima? Não, um não interfere no outro? Olimpíadas está acima. O Cape é uma prova que eu uso sempre, né, como construção para a temporada. Embora, assim, eu largo nos últimos anos eu larguei muito pronto para brigar pela vitória. Ano passado eu larguei, talvez, esse ano, né, 2019, com o melhor shape da temporada, de longe. Acho que eu não consegui reproduzir a forma que eu tive no Cape Epic, mas em 2019, dentro do time, dentro da equipe, era o meu objetivo pessoal. Eu queria desempenhar muito bem num evento de cross-country, mas o Cape era a prova que eu queria vencer. E eu cheguei assim com a forma para isso. Para 2020, eu coloco o Cape assim como uma prova mega importante para mim emocionalmente. Fisicamente, talvez eu segure um pouquinho. Até porque 2019 a forma que eu cheguei foi exagerada, cara. É uma prova em dupla e, putz, eu era o mais... Pode ser só um pouco arrogante, mas eu era o mais forte da prova, individualmente, assim, de longe, mas não faz sentido. É uma prova em dupla, você tem que... Vale mais a pena você estar em sintonia com o teu parceiro do que você estar mega forte. A gente acordou hoje com a notícia, talvez você já tenha essa notícia há mais tempo que a gente, que a atual equipe campeã da Scott, eles vão correr com 2 equipes de backup. A questão da equipe de backup gera polêmica hoje. Algumas pessoas falam, pô, é uma prova em dupla, ou é em quarteto, ou é em sexteto. Para 2020, existe alguma chance da Cannondale ir com uma ou talvez 2 equipes de backup? Ou a sua opinião sobre isso é também que não faz muito sentido ter essa equipe? Não, faz sentido pra caramba. Você gostaria de ter? Eu gostaria de ter, mas eu sou muito contra o sistema que é. Então, acho que há 2 anos eu fiz um protesto formal. A gente tem sempre a reunião das equipes, no sentido que eu sou a favor de que tenham as equipes de backup, desde que todos os atletas estejam sobre o mesmo contrato, a mesma licença de uma mesma equipe.
O que eu acho absurdo, cara, é uma prova do nível do Cape Epic, que está muito acima de qualquer outra prova em termos de investimento que os times colocam, permitir que um atleta seja contratado de fora para ser backup. Então isso rola muito, cara. Tem equipes lá secundárias, terciárias que, largam na prova e chegam essas equipes mais poderosas e oferecem uma graninha lá pro cara e, se eu furar, tu me dá a roda. Pra essa etapa aqui tu não tá mais bem na geral, segura 2 dias e na última tu vai puxar pra gente. Isso rola muito, isso é uma coisa que eu sou muito contra. Então a Cannondale tem plenas condições, tem outras equipes globais, tem uma boa equipe na Espanha, tem uma boa equipe no Brasil, tem uma boa equipe nos Estados Unidos, enfim, tem atleta para botar lá para ser backup pra gente, mas a minha posição com a equipe é que isso não aconteça, porque eu acho extremamente antiprofissional o cara ser contratado para uma prova em março e depois disso o cara não tem valor nenhum para o time. Então acho que é importante a gente usar a Cape Epic para proteger o sistema de atletas, né? Para proteger a profissão. E essa é a minha posição e por isso que dentro da Cannondale, muito provavelmente, enquanto nós não tivermos 2 times no mesmo contrato, na mesma licença, que a equipe tome conta durante os 12 meses, sabe o que os caras estão fazendo, sabe como eles estão se preparando, provavelmente a gente não vai ter uma equipe de backup. 2020 tem Cape Epic, tem Olimpíada, vai ter mais Copa do Mundo, tudo aquilo que a gente assistiu esse ano que movimentou demais o mountain bike do Brasil. Tomara que movimente muito mais, igual o programa, igual todo o rebuliço que virou o ciclismo no Brasil. Valeu, Avancini. Obrigadão, velho. Valeu, Bui. Valeu, galera. Galera, e para quem ainda não tá sabendo, rolou um pedal com o Avancini no dia seguinte dessa entrevista e tá tudo gravado. O Boi já postou lá no canal dele, Oxvideos. Tá aqui embaixo o link para vocês assistirem. Valeu demais, Boi, pelas imagens, pela edição. E valeu demais, Henrique Avancini, por todo o conhecimento que você transmitiu para o nosso canal aqui. Quem curtiu, dá um like, compartilha com os amigos aí. Valeu demais!